tarde, boas-vindas a cada um de vocês. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos à live Parentalidade Positiva e Prevenção da Violência na Primeira Infância, atividade que compõe a Semana do Bebê 2022, que tem como tema Sobral, Cidade da Criança, todos juntos pela primeira infância. A Semana do Bebê teve início no dia 28 de maio, sábado passado, com a Caminhada do Bebê e Estação do Brincar na Praça do Bosque, e terá seu encerramento no dia 3 de junho de 2022, com o evento Praça da Criança, no Parque Lagoa da Fazenda. Criada pela Lei Municipal número 1159 de 2012, a Semana do Bebê é uma importante estratégia da Unicef de ação intersetorial que reúne as principais políticas públicas municipais em favor da primeira infância. Em sua 12ª edição, a ação é coordenada pelo gabinete da vice-prefeita Cristiane Coelho, por meio do articulador do selo Unicef em Sobral, Emílio Silva, com o apoio das secretarias municipais dos Direitos Humanos e Assistência Social, SEDAS, da Educação, SME, da Saúde, SMS, da Cultura e Turismo, SECUT, da Juventude, Esporte e Lazer, SECGEL, e do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, SEUMA. A 12ª Semana do Bebê segue com uma programação bem diversificada, com atividades presenciais e virtuais. A semana são macroações que acontecem durante toda a semana, que vai do dia 28 de maio, sábado passado, até o dia 3 de junho. Durante a semana serão promovidas mais de 400 atividades nas modalidades virtuais e presenciais nos territórios, envolvendo escolas, Centros de Educação Infantil, o SEIS, Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, Centro de Saúde da Família, os CSFs, e outros serviços públicos. Dentre as atividades, destacam-se webinários, bate-papos virtuais, oficinas, gincanas e contação de histórias. Todas as ações visam fortalecer e tornar o cuidado com a criança, com a família e com a comunidade cada vez mais uma ação afetuosa e efetiva, que expresse um pacto pela primeira infância e pela vida. Desde já, agradecemos à Secretaria Municipal de Educação de Sobral, SME, ao ceder o canal Seduc Sobral no YouTube para esta transmissão. E para continuarmos o nosso momento aqui, nossa live Parentalidade Positiva e Prevenção da Violência na Primeira Infância, vamos chamar João Campos, coordenador de Programas e Projetos da SEDAS, Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social, e presidente do Comitê Intersetorial da Primeira Infância de Sobral. A fala é sua, João. Obrigado, Paulo. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse momento. É uma alegria poder participar dessa Semana do Bebê, que é uma atividade esperada, né, no município de Sobral, que é um município que investe na primeira infância, que tem como uma de suas prioridades as políticas voltadas à primeira infância. Do mesmo modo, a secretaria que eu represento, a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social, estou aqui representando também a secretária Andresa, tem como uma de suas prioridades as ações, as políticas voltadas à primeira infância. E nesse sentido, a gente vem estabelecendo uma parceria com a professora Beatriz
Linhares, também por meio de um programa de parentalidade positiva e prevenção da violência doméstica, inicialmente 24 municípios cearenses, e fizemos esse convite para ela poder trazer conhecimento para nós, né? Uma das formas aí da Semana do Bebê atuar é trazendo mais conhecimento para os profissionais, para as famílias, e somos gratos à disponibilidade dela em nos auxiliar prontamente. Enquanto presidente do Comitê Intersetorial da Primeira Infância, também uma alegria, né? Porque essa é uma ação intersetorial e o Comitê Intersetorial da Primeira Infância de Sobral, como o nome já diz, tem essa principal função de buscar fortalecer a intersetorialidade, integrar as políticas setoriais, potencializando-as. E temos feito um trabalho desde a posse do comitê, em outubro, buscando atualizar o nosso plano municipal da primeira infância. E é o meu desejo, né, que essa ação, né, seja uma das ações que a gente possa fortalecer em Sobral, enquanto comitê, né, e enquanto assistência social também, apoiar as famílias no exercício da parentalidade. Eu acho que essa palestra tem muito a acrescentar nesse sentido, e eu desejo que seja um momento bem produtivo, né? Agradeço também todas as pessoas que estão apoiando para que esse momento seja possível, né? Desde do articulador Emílio, o apoio também da Secretaria de Educação e todas as pessoas, né, que têm feito ser possível esse momento. É isso, Paulo. Obrigado, João Campos, presidente do Comitê Intersetorial da Primeira Infância de Sobral e coordenador de programas e projetos da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social. Nesse momento, nós vamos repassar para vocês algumas ações macro que essa semana se propõe a realizar intersetorialmente, né? Então, nós temos hoje essa live Parentalidade Positiva e Prevenção da Violência na Primeira Infância, com a doutora Beatriz Linhares. Já, aguardem, vocês vão sair dessa live realmente enriquecidas. Nós temos também hoje a palestra presencial, a importância da vacinação na primeira infância, com a palestrante doutora Juliana Pinto, tá certo? E nós vamos ter também, no dia 1º, o Vamos Brincar, que são ações simultâneas acontecendo através da Secretaria de Esporte. Nós vamos agora passar a palavra, vamos chamar a nossa convidada de honra dessa live, né? Professora doutora Maria Beatriz Martins Linhares, professora associada sênior do Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, pesquisadora sênior do CNPq, pesquisadora e master trainer do programa ACT para educar crianças em ambientes seguros. Professora Beatriz Linhares, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todas as pessoas participantes aqui do nosso encontro. Agradeço muito o convite e a honra vai ser toda minha, com certeza, de poder participar aí dessa tarde, né, e desse programa tão maravilhoso aí que vocês têm em Sobral, voltados para a primeira infância. Você já me deu a palavra para começar? Isso, Paulo? Ok. Pois não, professora, você pode repetir? Posso começar? Pode, por favor. Muito obrigada a Paulo.
João e toda essa equipe aí de Sobral, que a gente teve assim a oportunidade de conhecer, de fazer uma boa parceria, que na minha apresentação eu vou falar um pouco sobre essa parceria com Sobral e outros 23 municípios aí do Ceará. Eu sempre gosto de falar um pouquinho de que lugar eu falo, né? Antes de compartilhar aqui minha apresentação, colocaram que eu sou médica. Eu não sou médica, eu sou psicóloga, embora professora aí numa faculdade de medicina. E já de antemão, eu acho importante destacar o quanto eu trabalho, eu pesquiso, eu produzo conhecimento e aplicação voltados aí para políticas públicas na área de desenvolvimento da criança, né? E o quanto a minha atuação ela é interdisciplinar e ela é intersetorial. Então, esse aprendizado, né, de trabalhar numa faculdade na área da saúde, da medicina, e com implicações também na área da educação, na área de proteção social, especialmente, nós temos produzido conhecimento e, de preferência, conhecimento voltados para fortalecer o desenvolvimento de saúde da criança. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, nesse lugar que eu falo, eu gostaria que vocês me ouvissem com esse olhar do desenvolvimento. Quer dizer, o que nós podemos fazer para o desenvolvimento da criança, que é aquele desenvolvimento mais sustentável que a gente tem no desenvolvimento humano. Se nós quisermos pensar numa sociedade melhor, se nós quisermos pensar em um futuro melhor, seja para o município, para o estado, para o nosso país, nós temos que olhar para a primeira infância. Então, eu me sinto muito honrada, né, de poder participar e contribuir aí na Semana do Bebê. Eu vou compartilhar minha apresentação e nessa apresentação eu não consigo vê-los. Então, se houver algum problema, João, você, por favor, me avise. Eu acho que vocês conseguem me ver, mas eu não consigo vê-los. Então, se tiver algum detalhe aí de problema técnico, por favor, me avisem, tá? Vamos começar aqui. Conseguem visualizar? Consegue visualizar? Preciso que me avisem. Sim, tá dando, professora. Tá dando? Ótimo. Tá dando para visualizar. Ótimo. Se houver algum problema, por favor, me avise. Então, vamos aqui na nossa caminhada, né? Da apresentação de hoje. Nosso foco é falar sobre a parentalidade positiva e formas de prevenção de violência contra crianças, especialmente aquela violência no âmbito familiar, a violência chamada intrafamiliar, que é um problema bastante sério, muito frequente, não é esperado que isso ocorra num desenvolvimento humano, mas isso ocorre. Então, nós vamos conversar sobre esse tema. Eu organizei a apresentação com 4 tópicos, 4 eixos. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a importância do investimento na primeira infância. Num segundo momento, nós vamos falar da parentalidade positiva. O que caracteriza uma parentalidade chamada positiva? Um terceiro tópico sobre a violência contra as crianças, especialmente essa do âmbito familiar, a intrafamiliar. E nós vamos falar sobre programas de parentalidade, dando um destaque a um programa que nós temos trabalhado junto com o Paulo, com o João, com toda a equipe aí de Sobral e outros 23 municípios do estado do Ceará. Então, eu vou contar um pouco para vocês sobre um programa de parentalidade que visa fortalecer parentalidade positiva e prevenir violência contra a criança. Nesse nosso primeiro tópico, é importante definir o que é a primeira infância. Então, a primeira infância
ela vai do nascimento até 6 anos de idade. Se nós falarmos em primeiríssima infância, nós estamos falando de gestação até os 3 primeiros anos. Esses são anos especiais no desenvolvimento, é onde nós fazemos o que eu costumo dizer, a costura do nosso desenvolvimento humano. É o período sensível, é o período ótimo de janela de oportunidade para aprender, para estimular esse desenvolvimento. Então, 0 a 6 acontecem muitas aquisições. Um bebê, ele vai, do ponto de vista motor, sustentar a cabeça, depois sentar, depois ficar em pé, andar, né? Conseguir correr até 6 anos. Ele vai conseguir a habilidade de linguagem, que é uma capacidade importante do ser humano, de comunicação, de regulação de pensamento, vai socializar, tem um sorriso social, a interação entre as pessoas. Do ponto de vista cognitivo, presta atenção, percebe, tem toda a prontidão, né, para aprender, para depois ele entrar no processo de aprendizagem formal, de alfabetização. Então, olham quantas habilidades a criança precisa adquirir e dominar. Então, 0 a 6 tem todo o crescimento físico e tem todo o desenvolvimento nas áreas motora, cognitiva, afetiva, social. Ele vai ter as habilidades do ponto de vista dos sentimentos, sentimentos básicos que aparecem até 6 meses de idade, alegria, tristeza, nojo, aversão. Olha que interessante, nós temos aí todo o desenvolvimento afetivo também do ser humano. 0 a 6 se consegue regulação de emoção, se consegue regulação de comportamento. Então, 0 a 6 significa a grande janela de oportunidade desenvolvimental. Nós temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, com muito investimento, os primeiros anos de vida. Por quê? A boa notícia tem um modelo do Ecobiodesenvolvimento, que é um modelo muito importante para estudar desenvolvimento, que dizia o seguinte: as experiências ambientais, e olha nós aí, né? Podendo estimular, seja na família, na comunidade, nos serviços, a criança aprende. Experiência vivida no ambiente modela a arquitetura cerebral. Modela significa que ela interfere, ela consegue, inclusive, interferir na expressão gênica, no gene e no cérebro. Olha que poder! O cérebro e as habilidades, eles são moldados por uma interação social. Então, interagir com as pessoas, a criança precisa interagir do ponto de vista positivo, na família, na escola, nos serviços, na comunidade, a interação se dá. Essa é a boa notícia. A má notícia é que essa plasticidade cerebral, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a criança até 0 a 6, 0 a 3 especialmente, tem muita plasticidade cerebral, muita plasticidade cognitiva. Depois, na segunda infância, que vai até os 12 anos, né, a partir de 7, 12 anos, ela já vai diminuindo, a adolescência diminuindo, adulto diminuindo. Não que a gente vai perder a capacidade de aprender, mas nós perdemos todo aquele arcabouço cerebral pulsante para aprender, que nos ajuda com conexões cerebrais importantes. E outra notícia ruim é que uma criança, quando ela tem o seu desenvolvimento vivendo na diversidade, e nós já vamos falar sobre isso, quando ela tem várias situações de risco no seu desenvolvimento, a pobreza, a questão da violência, a questão da insegurança alimentar, a densidade habitacional, todo mundo morando no mesmo lugar com pouco espaço, quando ela é abandonada, quando tem negligência, são os chamados estímulos negativos ao desenvolvimento. Isso cria o que se chama de um estresse tóxico. Um estresse que vai afetar o desenvolvimento, ele tem impacto negativo no desenvolvimento, ele afeta o desenvolvimento cerebral e ele afeta a saúde. Tem vários trabalhos nos mostrando que, ao longo da trajetória do ciclo vital do indivíduo, nós vivendo na primeira infância, num estresse tóxico repetido, continuado, vai afetar o nosso desenvolvimento. O que seria esse estresse tóxico? Então, vamos definir aqui, igual um farol que tem verde, amarelo e vermelho,
a gente pode definir os níveis de estresse. Então, nós temos no nosso dia a dia um estresse positivo. É aquele estresse que a gente vivencia num trânsito, em perder uma hora, às vezes uma questão no trabalho que não deu muito certo, a gente é frustrado numa situação, mas nós temos proteção, nós temos possibilidade de reverter essa situação. Então, as pequenas frustrações do dia a dia nos trazem, às vezes, um estresse, mas ele é positivo, a gente supera, a gente dá conta. Nós não estamos imersos ali naquele estresse sem saída. Às vezes, a gente vivencia um estresse chamado tolerável. Por exemplo, a perda de um familiar querido, a perda de um emprego. Então, a situação de morte, uma situação de doença, uma situação de perda. Isso é muito ruim no nosso desenvolvimento, isso é um estressor. Ele causa temporariamente um estresse, né? Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico, de mal-estar, mas a gente supera, a gente consegue reverter. A gente consegue ter proteção, suporte para reverter essa situação. Agora, o estresse tóxico não. É o nosso sinal vermelho. É um estresse de alta ativação. Fisiologicamente, a gente mantém ativação, batimento cardíaco, hipervigilância, sempre esperando o pior. Do ponto de vista psicológico, é um mal-estar enorme, é um desgaste negativo daquela situação, sem a gente ter a proteção para sair dessa situação, sem ter protetores, seja do ponto de vista do suporte social das pessoas, né? De recursos ali do indivíduo para lidar com aquela situação. Então, estresse tóxico é isso. Então, quando nós falamos aqui que o estresse tóxico afeta o desenvolvimento, nós estamos falando desse sinal vermelho. E muitas vezes nós identificamos nas crianças com as quais trabalhamos exatamente o caos no desenvolvimento. Tem um livro muito legal na área de desenvolvimento humano, que ele vai tratar dos ambientes caóticos, desde o microcontexto lá da família, da escola, até o da comunidade, da sociedade. Quando a gente tem um caos instituído nesses contextos, nós estamos falando de um ambiente físico, um ambiente humano, com muita instabilidade diária, sem ordem, sem regularidade temporal, estrutural. Eu gosto de colocar esse slide exemplos de fotos para nos mostrar o que é o caos no desenvolvimento. Quando nós falamos de pobreza, nós estamos falando de uma adversidade muito grande ao desenvolvimento, porque ela vai carregar uma série de outras adversidades. É a baixa escolaridade, a falta do emprego, é o ambiente, né, onde se vive do ponto de vista do saneamento básico precário, da insegurança alimentar. Então, pobreza vai carregar muito caos no desenvolvimento. Nós temos a violência, a agressão, o conflito na família, a densidade habitacional alta, a insegurança urbana, de violência urbana, a insegurança alimentar, a hospitalização, a doença crônica, todos são adversidades ao desenvolvimento. Aí eu adicionei no slide a pandemia, que foi uma grande adversidade. Foi um componente de caos no desenvolvimento humano para todos, e é um fenômeno aí mundial. Então, vejam, quando nós temos essa situação instalada de adversidade, nós estamos falando, muitas vezes, de múltiplos riscos. Às vezes não é um, são vários que estão juntos na vida daquela criança. Então, ao falar de desenvolvimento, ao falar de primeira infância, eu tenho que cuidar desses indicadores, desses fatores de risco para neutralizar, para conseguir reverter processos, porque senão nós vamos começar a encontrar no desenvolvimento aquilo que a gente chama de ciclos negativos ou de cadeias negativas de impacto negativo para esse desenvolvimento. Um deles, bem conhecido, é o ciclo intergeracional da violência. O que quer dizer isso? Eu tenho uma geração que sofreu violência, e isso vai se repetindo nas outras gerações. Nós temos um trabalho publicado recente de vários estudos sobre a diversidade na infância materna, mostrando que quando a gente tem violência na infância de um indivíduo, quando esse indivíduo se torna mãe, quando ele passa a exercer a maternidade,
as práticas parentais de cuidado, de disciplina, de interação, elas são negativas. Se eu deixo isso correr sem reverter, sem trazer processos protetivos a esse desenvolvimento, vai para a prática negativa, e a prática negativa impacta no desenvolvimento e dá problema de comportamento nas crianças. Problema do tipo externalizante. O que quer dizer isso? Agressão, dificuldade de atenção, agitação. Então, eu estou falando de um ciclo que se repete negativamente. Igual se tem o ciclo da pobreza, que muitas vezes se repete de uma geração para outra. Se a gente não reverter com processos educacionais, com a ajuda da educação, que é um grande antídoto quanto aos ciclos repetidos, né, negativos, a educação é extremamente importante para isso. Se eu não faço uma reversão, muitas vezes fazendo transferência de renda, ajudando essa família a sair desse ciclo repetido, nós estamos falando de uma diversidade. Outra diversidade que eu queria destacar, que tem a ver com o nosso tema, e eu acabei de falar que a violência contra a criança ela é negativa ao longo do tempo, não só imediato, mas ao longo do tempo. Nós vamos falar da punição corporal. Bater na criança, seja até a palmada, que às vezes é tida como, se naturaliza como sendo alguma coisa que educa, não educa. A gente educa com disciplina positiva, não com punição. Então, tem um trabalho muito recente, muito bacana, de 2021, que nos mostra que palmada afeta, inclusive, áreas cerebrais. E afeta áreas cerebrais, nesse estudo foi demonstrado, em áreas semelhantes, quando o indivíduo recebe uma punição severa, como abuso físico e sexual, que é um maltrato severo, é enquadrado como um maltrato intenso e severo. A palmada acaba afetando, do ponto de vista cerebral, da mesma forma. Olha que interessante ou preocupante. Então, nós precisamos mostrar que existe uma alteração cerebral e existe uma alteração no comportamento. Esse indivíduo que recebe continuadamente punição corporal, seja até da palmada, ele tem respostas emocionais e respostas de detecção de ameaça alteradas. Então, ele fica hipervigilante, como se ele fosse ser ameaçado o tempo todo. Isso é péssimo, isso é estresse tóxico. Isso traz, de certa maneira, uma alteração no comportamento daquele indivíduo. E nós fizemos um trabalho também de revisão de vários estudos, também recente, 2021, mostrando a mesma coisa, que palmada e punição corporal com as crianças tem impacto no desenvolvimento. Então, vejam, são adversidades que tornam esse desenvolvimento sobre uma ameaça. Desenvolvimento precisa de desafio, ele não pode ter ameaça. Existe um outro trabalho nessa linha que mostra que os riscos e adversidades eles precisam ser combatidos e logo no início do desenvolvimento. Esse é o chamado modelo de coerção na primeira infância. Coerção é exatamente essa disciplina punitiva, coercitiva, de ameaça, de grito, de bater, né? De ter uma punição corporal, bater de diferentes formas. A gente já viu até situações de bater com ferro, de bater com cinto, as chamadas surras, né, na criança. Então, esse modelo de coerção, ele mostra que quando ele acontece aqui na primeira infância, eu peço desculpa de estar em inglês, mas esse esquema está tão bonitinho que eu vou ler aqui em português para fazer o caminho, só para mostrar as setinhas. Quando eu começo lá com 3 anos de idade, uma criança, um bebê, que ele tem, na realidade, esse tipo de punição, que ele é exposto a esse tipo de punição, ele começa a ter uma reatividade emocional negativa. Então, vejam, lá no início, no bebê, isso vai caminhando no desenvolvimento, quanto mais eu tenho essa emoção negativa e mais eu mantenho ao longo do desenvolvimento esse tipo de punição, eu só vou piorando o desenvolvimento da criança. Então, com 3, 5 anos,
além de ter a regulação emocional negativa, quando ela chega lá com 5, 6 anos, no fim da primeira infância, ela tem dificuldade de relacionamento com os pares, com outras crianças. Então, vejam, coerção, punição, não desenvolve criança, não educa. O que a gente educa é com disciplina positiva. Existem várias estratégias. O João e o Paulo sabem muito bem disso, né? Porque trabalhamos muito com essa questão da disciplina positiva através dos programas de parentalidade. Então, vejam, risco e adversidade na criança, nós temos uma coisa que se chama perda de potencial de desenvolvimento. E quem quer perder capital humano? Ninguém. Uma sociedade não pode perder capital humano. Os países em desenvolvimento, que são os de média e baixa renda, eles estão perdendo capital humano. Nos 5 primeiros anos de vida, se não houver investimento, nós perdemos janela de oportunidade desenvolvimental. O Lancet, que é uma revista bem importante na área da ciência, 2007, 2011, 2017, fez uma série de artigos mostrando os impactos negativos. Se a gente não recupera esses 5 primeiros anos, nós estamos perdendo terreno em termos de desenvolvimento. Tem uma tradução para o português desse volume aqui que chama Apoiando o Desenvolvimento na Primeira Infância. Da ciência à difusão em grande escala, que é quando a gente pensa em políticas públicas. Eu recomendo a leitura desse material, porque é bem importante para a questão do desenvolvimento de primeira infância. Bom, pensando em tudo isso, a parentalidade positiva ela é muito importante, porque ela não pode ser coercitiva, ela não pode ser punitiva. E, afinal de contas, o que é parentalidade? O que é parentalidade positiva? Se eu tenho fatores de risco ao desenvolvimento, que nós vimos até agora no tópico anterior, ameaça ao desenvolvimento, risco presente no desenvolvimento, eu preciso fazer nessa balança os mecanismos de proteção. E parentalidade é um dos mecanismos de proteção. Educação infantil é outro mecanismo. Todos os serviços de apoio e suporte ao desenvolvimento dessa criança, em assegurar garantias de direitos a essa criança, são mecanismos de proteção. Então, nós precisamos proteger o desenvolvimento. Proteger não é super proteger. Proteger é prover de estímulos adequados, positivos, que vão reduzir ou eliminar o impacto negativo de um risco. Então, se eu tenho violência numa situação, se eu tenho adversidade numa situação, quais são os mecanismos que eu posso fazer para reverter? Então, no caso da violência, por exemplo, eu posso fortalecer a parentalidade positiva, porque isso é um mecanismo de proteção. Nós queremos, no desenvolvimento, ir para o desenvolvimento, e não para a psicopatologia, para o problema. Desculpe. Se eu tenho adversidade, se eu tenho vulnerabilidade psicossocial, se eu tenho fatores de risco, a proteção vai me permitir fazer uma trajetória diferente. E para o lado do desenvolvimento, pensando nos processos de resiliência, que é você ter um desenvolvimento que, apesar da adversidade, eu tenho um desenvolvimento positivo, com um enfrentamento aí positivo. O Samaroff nos ajuda muito nesse raciocínio. O que seria, então, uma parentalidade e o que seria uma parentalidade positiva? Eu recomendo também esse volume da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é sobre família. São vários capítulos, está em português, sobre família. Eu tenho um capítulo nesse volume. A família, ela é o chamado microsistema. O Bronfenbrenner, que é um teórico bem importante do desenvolvimento, ele mostra que a criança está envolta em vários sistemas, em vários contextos. E a família é um primeiro contexto importante, o chamado microsistema, muito próximo, com relação próxima. O que é parentalidade? É comportamento dos pais. E aí eu destaco que não é só os pais, é todo aquele adulto que tem função parental, que cuida da criança, que é responsável pela criança, que é guardião legal da criança. Comportamento dos pais baseado no melhor interesse da criança,
que assegura a satisfação de suas principais necessidades, sua capacitação envolvendo cuidar, proteger, guiar a criança na sua trajetória, até ela ter maturidade e autonomia para poder tocar o seu desenvolvimento independente desse cuidador. Então, precisa ter investimento e compromisso. Educar, ter pais cuidadores é compromisso, é investimento. Nós temos que trabalhar com isso. Atender necessidades básicas é necessidade de comida, de carinho, de aquecimento quando tem frio, né? Cuidar da regulação de temperatura, de vigília e sono. É dar realmente atenção a essa criança, elogiar, é valorizar. Então, é um pool de cuidados, né? É um conjunto de cuidados que vai exigir pais responsivos a essa criança, pais sensíveis a essa criança, atentos à sua necessidade e respondendo às demandas da criança. Se ela tem medo, se ela está com choro, precisa de consolabilidade, precisa de ajuda de enfrentamento, isso é parentalidade. A parentalidade, ela vai envolver pelo menos 4 eixos que a gente olha. Práticas educativas parental. Como esses pais disciplinam essa criança? Porque é um pássaro de 2 braços. Eu preciso dar carinho, atenção, mas eu preciso dar limite. Preciso dar disciplina. Eu preciso educar. Não com punição. Com disciplina positiva. Tem como regular comportamento quando se tem um comportamento inadequado através de disciplina positiva. Tem várias técnicas e estratégias. Então, eu preciso de práticas educativas parentais positivas. Eu preciso que esses pais tenham um senso de competência parental. Então, que eles se percebam como bons pais, como cuidadores, como compromissados, como investidores. Então, eu preciso alimentar o senso de competência parental. Uma autoestima, uma autoeficácia como pais, eles precisam ser valorizados. A gente precisa cuidar de quem cuida. Então, eles precisam ser valorizados. Eles não podem ser só criticados. Como é que eu vou desenvolver um senso de competência parental se eu for só criticado, depreciado? Eu preciso disso aí muito forte. Eu preciso cuidar do estresse parental. Aliás, a pandemia só aumentou o estresse parental. Então, eu preciso cuidar da ansiedade do estresse desses pais. Muitas vezes a mãe, o pai, eles precisam de ajuda, até da família ampliada, da comunidade, para ajudar a diminuir o nível da temperatura do estresse. Estresse não ajuda, ele atrapalha. E eu preciso cuidar da interação pais-criança. Vocês falaram do brincar, como é importante o brincar para a criança, como é importante fortalecer as interações. O brincar é uma atividade que coloca a criança acima do seu desenvolvimento, ela é desafiadora para o desenvolvimento. Lembra que eu falei que desenvolvimento não pode ter ameaça, ele precisa ter desafio? Brincar traz desafios, ela precisa pensar, ela precisa negociar, ela precisa cooperar, ela precisa criar, ela testa o motor. Então, a interação dos pais através do brinquedo, do cuidado positivo, ela é muito importante. A interação, ela precisa ser responsiva, ela precisa ser sincrônica, ela precisa ser sensível. Interação, pais e filhos, é fundamental. Tudo que possa ser promovido, incentivado nesse sentido, deve ser feito. Então, a família, a parentalidade, ela é um contexto de proteção, ela promove o desenvolvimento. Aí eu vou chamar a atenção de um outro modelo que se usa muito em desenvolvimento, e ele é um guia para várias ações que é o chamado Nurturing Care, que é o cuidado para a primeira infância. Ele envolve 5 dimensões: saúde, nutrição, segurança nutricional, cuidado responsivo. Olha que bacana, tem tudo a ver com parentalidade. Tudo que eu puder promover a essa criança, inicialmente, de ter pais e cuidadores responsivos, isso serve para qualquer educador, não só para os pais, tá? Segurança, olha que importante, a seguridade dessa criança, a segurança dessa criança. Então, trabalhar com prevenção de violência, eu estou trabalhando com um modelo protetor.
e aprendizagem e estimulação. Então, veja, saúde e nutrição, cuidado responsivo, segurança e aprendizagem e estimulação. Existem modelos de medida e programas que são voltados exclusivamente para esse modelo de nurturing care, que é de cuidado protetor. Então, a criança precisa ter assegurado nos seus direitos esses 5 domínios. Também na área de parentalidade, como política pública, tem um artigo muito bacana que nos mostra, vou traduzi-lo aqui, ele nos mostra um modelo de parentalidade, olha que bonitinho, tem até o coração aqui no modelo do desenho, para mostrar que as intervenções com os pais voltadas para esse cuidado protetor, ela é fundamental. Então, os pais intuitivamente têm muitas habilidades, mas eles podem ser ajudados, eles podem ser estimulados com a questão do vínculo, com a questão do cuidado responsivo, com essa interação com a criança, com brincar com a criança, com um cuidado especial, situação alimentar. Então, isso a gente vai garantindo através da parentalidade um fortalecimento muito grande de famílias protetoras e promotoras desse desenvolvimento. Então, nós bem sabemos que as famílias têm várias características colocadas aqui ao quadro, do lado da família e da questão da parentalidade, dependendo da idade, né, desses cuidadores, dos recursos que ele tem, da estrutura familiar, da questão do temperamento da criança, a questão do nível educacional desses pais, a questão do vínculo desses pais, tudo isso entra na interação. Nós precisamos ajudá-los a ter interações fortes, positivas, ter esse cuidado, né, qualificado cada vez mais, e os serviços podem ajudar nisso. O ambiente educacional, a área de proteção social, a área da saúde, intersetorialmente, do ponto de vista de política pública, nós precisamos cuidar do desenvolvimento. Nós precisamos olhar para que os pais tenham cuidados competentes com essa criança, para que se tenha segurança nas relações. Se eu estou falando de prevenção de violência, eu estou dizendo, olha, eu preciso de uma relação positiva, sincrônica, responsiva para essa criança. Que demandas ela tem, que necessidade ela tem. Dependendo da idade, são diferentes necessidades. Então, nós precisamos cuidar e ajudar a orientar os pais nesse sentido, de um modelo que ajude a fortalecer a parentalidade. No Centro de Desenvolvimento de Harvard, tem um pesquisador, que é um pediatra desenvolvimental muito legal, que é o Sean Coffey, e ele bate muito nessa ideia de que a ciência precisa ajudar a ter práticas melhores e políticas. Nós precisamos fazer esse caminho, né? Produzir conhecimento, transferir para a prática e se tornar em sistemas de larga escala. E ele destaca nesse caminho 3 coisas importantes. Primeiro, nós temos, de onde tiver, ajudar a reduzir estresse. Estresse familiar, por exemplo, nós precisamos ajudar. Nós precisamos diminuir os estressores de família. As nossas ações, dependendo de que lugar a gente está, de que área a gente está, nós precisamos reduzir estresse ambiental de família. Nós precisamos ter relações responsivas. Então, a criança não pode ser negligenciada. Não pode ter negligência, falta de cuidado. Deixar essa criança ao sabor do vento e do tempo. Ela precisa de cuidador. Criança precisa de cuidador próximo. Primeira infância, o cuidador é um corregulador importante desse desenvolvimento. Então, os pais precisam ser presentes. A gente precisa ver, se não tem os pais, quem é da família ampliada que vai ajudar nesse cuidado. E nós temos que fortalecer essas habilidades de vida, porque é isso que vai enfrentar as adversidades e conseguir, de fato, os processos de resiliência no nosso desenvolvimento, que apesar das adversidades que a gente precisa reduzir, a gente vai conseguir enfrentar positivamente esse desenvolvimento. Vamos para o nosso terceiro tópico, violência contra as crianças. Então, falamos da importância da parentalidade. Então, no processo da parentalidade,
Não cabe violência contra a criança. Isso é uma diversidade, isso é um risco. A violência é um problema mundial e ela não tem escolha de nível socioeconômico nem de país. É mundial. E tem impacto negativo. Cerca de 3 em 4 crianças sofrem punição física ou violência psicológica. Desculpe, gente, eu estou saindo de uma gripe, está bem difícil aqui. Perdão. 3 em 4 crianças sofrem punição física ou violência psicológica dos pais. E esses maus tratos na infância, eles são enquadrados como estresse tóxico. Eles têm... Perdão. E como um estresse tóxico, eles têm a questão do ciclo intergeracional que nós já mencionamos. Portanto, nos processos, né, de parentalidade, nós temos um olhar muito especial para a questão da violência, porque ela traz um impacto negativo e ela tende a se repetir. Se nós não rompemos o ciclo da violência, a cadeia negativa, né, de produzir violência, isso vai se repetindo. A violência contra as crianças, ela está bem documentada, né? Teve um trabalho aqui de 2019 mostrando que, e aqui o Brasil, né? Vocês podem ver, está bem vermelhinho, está considerado como alto risco para violência contra a criança. Nós temos queixas, uma análise aí de queixas sobre direitos humanos e violação de direitos contra criança e adolescente. E o Brasil, ele está enquadrado numa área de alto risco. Especialmente, eu vou destacar o Ceará, que é o interesse de vocês. Teve um trabalho que foi feito, o PIPAS, que foi um mapeamento, né, das adversidades de punição contra a criança, e está aí publicado já, mostrou que 40% das pessoas avaliadas tinham a questão das palmadas contra a criança, validando como uma forma de educar a criança. E nós já aprendemos, já sabemos que essa é uma punição que traz a diversidade. Teve um trabalho também da Fundação Maria Cecília sobre primeiríssima infância, até 3 anos, mostrando que, na época da pandemia, 67% dos pais tinham pelo menos uma prática negativa. Então, é só para dar um exemplo, uma ilustração daquilo que tem inúmeros trabalhos mostrando que as violências contra as crianças, e aqui a gente está falando só da familiar, sem entrar no mérito de trabalho infantil e de outras questões de violência contra a criança. Nós estamos falando pais e crianças. Ela é um problema do ponto de vista público, do sistema público, que precisa tomar providências. O INSPIRE é um documento super importante da Organização Mundial de Saúde, que mostra que a violência, que é obrigação de todos, combater a violência, nós precisamos implementar programas de combate à violência contra a criança no âmbito familiar. E ele destaca, o INSPIRE, o ACT, que é esse programa que nós vamos falar sobre ele, que está sendo implementado no Ceará. O ACT para criar e educar crianças em ambientes seguros, que vai exatamente trabalhar com prevenção de violência contra a criança. O INSPIRE, ele mostra que nós precisamos implementação de programas em larga escala, em sistemas públicos de atenção à criança, que só assim
a gente vai conseguir, de forma interdisciplinar, intersetorial, combater a violência contra a criança. Eu vou falar um pouco de programas de parentalidade, mas eu vou dar o foco especial ao ACT, que é o que interessa mais vocês, porque exatamente está sendo desenvolvido aí no estado do Ceará, em larga escala. O ACT, ele é um programa da Associação Americana de Psicologia, mas ele tem uma curiosidade. Ele foi desenvolvido por uma brasileira, exatamente pensando nos países de média e baixa renda, os países em desenvolvimento, e ele não é um programa exclusivo de psicólogo. Pelo contrário, ele é para ser aplicado em diferentes áreas. A gente tem experiência aqui no Brasil. Em 2012, a gente trouxe esse programa para o Brasil. Ele tem a versão em português, nós fizemos a adaptação para o Brasil, e ele já foi implementado em escolas, na área da saúde, e agora nós estamos aí no Ceará, na área de proteção social, mas ele não é exclusivo de nenhuma área, porque ele é um programa universal. Universal de parentalidade, para prevenir violência e fortalecer parentalidade positiva. Esse é um programa que ele é manualizado, ele tem um manual, ele tem um treinamento que precisa ser feito para ser um facilitador desse programa, e ele é reconhecido em diferentes países. Está nos Estados Unidos, no Peru, na Colômbia, na Grécia, Japão, Guatemala, e vem crescendo, Portugal, Turquia, e nós trouxemos para o Brasil em 2012, visando exatamente adaptar para o Brasil. Pesquisamos bastante esse programa, tem várias aí publicações sobre esse programa, mostrando que ele é aplicável para diferentes níveis socioeconômicos, para criança de escola pública, para criança de escola particular. Já trabalhamos com mães de prematuros. Nós temos vários trabalhos mostrando a efetividade desse programa, tanto para melhorar as práticas positivas parentais, a capacidade de comunicação, a disciplina positiva, a regulação emocional e comportamental e monitoramento de mídia eletrônica, por conta da violência através da mídia. É um programa de 8 sessões e ele também funcionou e funciona para reduzir problemas de comportamento da criança, porque na medida que eu melhoro práticas parentais, eu reduzo os problemas de comportamento da criança. Então, veja, é um programa visando exatamente a parentalidade. E um aspecto interessante, que nós fizemos também 2 estudos sobre revisão de outros estudos, analisando vários estudos, mostrando o ACT como um programa que é efetivo. Então, ele tem, vamos dizer assim, do ponto de vista da ciência, ele já atingiu um critério importante para ser implementado. Só que a gente precisaria saber, bom, mas como que ele é implementado na ponta, né, no sistema público? Então, aí tem uma notícia bacana. Em Pelotas, lá na cidade de Pelotas, foi feito um treinamento, nós fizemos o treinamento lá, e ele foi implementado na área da educação. Então, na Secretaria da Educação, ele foi implementado como política pública, e ele foi também levado para a área de segurança pública, de cuidado à criança. E no estado do Ceará, nós tivemos um convite e uma grande oportunidade, eu e a professora Elisa, que nós trabalhamos muito juntas, coordenando um projeto no Ceará, para implementar exatamente esse programa junto ao sistema público. E qual é o foco? É quebrar essa transmissão intergeracional. Então, nós precisamos vencer essa prevenção de violência fortalecendo parentalidade, porque é assim que a gente quebra os ciclos negativos. No estado do Ceará, foi feito um planejamento estratégico e uma das metas era aumentar o suporte às famílias vulneráveis e diminuir a violência contra as crianças. Aqui está a Elisa, aí no planejamento estratégico, junto aos gestores, e isso fez com que a gente propusesse um projeto que foi aprovado, que chama-se Programa de Intervenção Baseado em Evidência Científica com enfoque na parentalidade positiva e prevenção de violência contra a criança.
Nós formamos pessoas, facilitadores, nucleamos em 24 municípios equipes para trabalhar com ACT e vai ter uma pesquisa, né, a partir da implementação, vai ter uma pesquisa no estado do Ceará para que a gente veja como é a implementação com profissionais que estão no sistema público, foi preferencialmente aí para a área da proteção, mas nós temos alguns municípios que a saúde e a educação também está envolvida. 3 fundações estão nos apoiando, a Fundação Maria Cecília, a Pórticos e a Bernardo Van Lia, financiando todo esse projeto que vai até dezembro desse ano em 24 municípios. Aqui nós temos nossos queridos facilitadores, aqui o João e o Paulo, acho que vocês estão aqui, eu já estou até vendo um deles aqui. Foram 190 facilitadores formados. Aqui já são os grupos com as famílias que estão sendo realizadas com o programa. É um programa bem interativo, bem dinâmico, com várias atividades. Ele não se propõe a ser aulas, ele se propõe a ser reflexões, só que monitorada por um programa. Ele tem uma estrutura e um programa. Em dezembro, a gente teve a oportunidade de fazer um encontro aí no Ceará, muito gostoso, com vários facilitadores participantes do ponto de vista de supervisor e coordenador aí local, com a participação de vários gestores. Então, foi muito bom, os secretários, né, da área de proteção social. E esse tem sido um grande investimento que nós estamos fazendo aí no Ceará para um programa de fortalecimento de parentalidade positiva e prevenção de violência. Em conclusão, que mensagem, né, eu gostaria de deixar? Primeiro, ao trabalhar com criança, seja o setor que você estiver, nós precisamos de um desenvolvimento integral e integrado. É isso que vai dar sustentabilidade para uma sociedade. É um desenvolvimento de primeira infância com fonte de proteção. O que eu posso fazer para a família, para a escola, para a comunidade, do ponto de vista dos serviços públicos? Eu tenho que assegurar direitos a essa criança, eu tenho que garantir esse direito. A lei já nos diz isso, Constituição, Marco Legal da Primeira Infância, o ECA, tem a lei do menino Bernardo, tudo isso nos ajuda a dizer, olha, eu preciso proteger essa criança, mas nós precisamos da lei partir para a ação. E a ação tem os planos municipais. Fiquem atentos, contribuam, exijam, para que a primeira infância esteja ali muito bem representada em termos de proteção. Nós precisamos ter os ciclos virtuosos, né, de proteção para combater os ciclos viciosos de adversidade. A gente só combate a questão das desigualdades, dos problemas, das adversidades, se a gente der oportunidade, equidade de oportunidade, quebrar cadeia negativa, quebrar a diversidade, evitar as transmissões intergeracionais de problema. Então, nós precisamos proteger. Proteger é ação, é através dos serviços, não é superproteção. É ação com serviços protetores, cada um na sua perspectiva. Precisamos desse tripé: ciência, conhecimento científico, evidência, inserção social e políticas públicas juntos, porque só assim a gente vai conseguir lidar com os problemas. Eu vou terminar com uma charge aqui que eu gosto bastante, em que o nosso colega que foi pedir para Santo Ediviste, pode ser qualquer santo, me ajuda a pagar 7 milhões de dólares que eu devo aí para a máfia, ou de reais, se quiserem. Aí ele vai lá e quebra o santo, que ele fala assim, eu devia ter ido por etapas. Que mensagem é essa? Problema complexo exige planejamento e solução compartilhada. Nós não podemos fazer tudo sozinho e não podemos fazer tudo de uma vez, mas nós podemos hierarquizar prioridades, planejar, ter metas, ter etapas, executar, avaliar, reavaliar. É um projeto de ação e isso precisa ter planejamento e solução compartilhada. E eu deixo a mensagem aqui final. Eu gosto dessa frase, que se a gente mudar o início da história, a gente consegue mudar toda a história.
Essa é uma frase do modelo lá protetor, né? Então, olhar a primeira infância é um pouco essa caminhada aí. Eu espero que todos aqui presentes, eu acho que estão aí compromissados, que saiam também contaminados, né, com essa missão da primeira infância. Obrigada. Uma salva de palmas. Aí eu acredito que todos os internautas que estão participando no YouTube, né, e todos os outros canais estão também felizes com a sua belíssima explanação, professora Beatriz. E Obrigada. nós vamos abrir. Obrigado também, parabéns. E nós vamos abrir agora para algumas perguntas dos internautas. E nós já temos uma pergunta aqui do Cleano Tomé. Ele pergunta o seguinte: se a criança sofre violência, a mesma, quando adulta, a repetirá? Isso ocorreria com frequência? Excelente pergunta. Essa é uma das questões que mais nos preocupa. O ciclo e a repetição da violência. Então, são vários estudos que já demonstraram que se você sofre violência, especialmente no início do desenvolvimento, primeira infância, há risco dessa repetição. Então, eu posso repeti-la com os coleguinhas, né, com os pares. Então, isso vai agressividade em relação ao outro. Então, a outra criança. Quando eu for adulto, o risco de repetição, ele continua. Como é que eu posso mudar isso? Então, ele vai continuar, eu vou ser um agressor. Posso repetir isso em relação ao adulto, em relação a outras crianças. Então, esse ciclo, né, de adversidade e repetição da violência, ele acaba sendo um caminho linear. E o que a gente precisa? Neutralizar, mudar esse caminho, quebrar essa trajetória, mudar de rumo, sair dessa rota de repetição. Como eu faço isso? Fortalecendo todas as proteções dessa criança, um cuidado responsivo, uma ajuda a essa criança, seja no ambiente da escola. Então, se eu tenho um programa de fortalecimento de vínculo, eu preciso ajudar. Você percebe? Então, eu preciso ter neutralizadores dessa história para ela ir adiante. Violência são vários tipos. Então, nós já falamos da violência física, existe a violência sexual, que ela é muito grave, porque um evento, vejam bem, um evento de violência sexual, ele é muito intenso. Então, eu preciso neutralizar o impacto negativo desse risco. Se ele já existiu, eu preciso ajudar a reverter, porque ele vai ter impacto negativo. Então, existem níveis. Eu posso prevenir a violência, mas às vezes eu vou ter que tratar quando eu já tiver instalado uma situação negativa de consequência. Então, por exemplo, um abuso sexual, ele já deixa, né, uma condição negativa, adversa como consequência. É uma marca e eu preciso reverter com proteção, com neutralização, com modificação. Então, existe, sim, um altíssimo risco de violência, aquela famosa fala, né? Violência gera violência, gera. A ciência já está mostrando isso. Ela já está mostrando que repete. Se eu não fizer alguma coisa para estancar isso, para reverter, isso se repete. Eu vi que falaram aqui do bebezinho, nós estamos na semana do bebê. Eu queria chamar a atenção de uma violência importante do bebê, que é a síndrome do bebê sacudido. A síndrome do bebê sacudido é quando eu sacudo o bebê, isso também já está demonstrado, isso não pode ser feito, isso é uma forma de violência. Isso, inclusive, dá impacto cerebral. Então, nós precisamos ficar atentos, não pode validar, não pode naturalizar a violência. Tem alguns pais que dizem assim, mas é a minha maneira de educar. Mas essa maneira de educar não é boa, não assegura direito àquela criança, não protege aquela criança. Não é porque pai e mãe que tem direito de fazer qualquer coisa. Não. Violência a gente não pode naturalizar, não pode validar. Está saindo outra lei agora, né, com aquela
questão da morte lá do menino Henri, mas não basta só a lei. Todos nós somos parceiros, né, no cuidado da criança. Ok. Professora, muito obrigado. Temos outra pergunta. A partir de que idade a criança desenvolve as suas emoções? É muito interessante, né? Então, vamos lá. Vamos lá na primeiríssima infância, né? O que é emoção? É uma reatividade importante que existe no nosso organismo, né? Quando ela começou a concepção, nós já estamos reativos. Quando a gente diz assim, olha, cuidado com o estresse da mãe grávida, né? Cuidado com a gestação, cuidado com essa mãe, né, de bebê, da ingestão do álcool, das drogas, tudo que essa mãe fizer, esse bebê vai receber o estímulo, ele já começa a receber. Por que o estresse é muito estudado na gestação e ele impacta, né, no feto? Então, ele recebe. Se ele recebe o estímulo, ele reage ao estímulo. Então, tudo começa, o nosso desenvolvimento afetivo, emocional, ele começa com uma reatividade emocional desde a gravidez, desde que ele é feto. Então, vejam, nós já estamos recebendo estímulos e reagindo a estímulos dentro da barriga da mãe. Na gravidez já existe isso. Então, essa reatividade, tem reatividade à dor. Então, ele já tem uma reatividade emocional. O que acontece? Depois, a gente começa a nomear essa reatividade emocional em termos de sentimentos. Eu estou alegre, eu estou triste, né? Assim, então, a gente dá um nome a essas reatividades emocionais, que são mais básicas. Então, em torno de 6 meses, a criança já tem muito claramente demonstrado algumas reações emocionais que a gente rotula com alguns sentimentos. Ela tem demonstração de alegria, são as chamadas emoções básicas. Ela tem a demonstração da alegria, da tristeza, do nojo, né, da aversão, da raiva, da surpresa, são aquelas emoções mais básicas. Depois, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai tornando isso mais complexo, né? Inveja, ciúme, enfim. Mas aquelas básicas, elas estão ali presentes. Então, emoção, a criança já expressa através de uma reatividade, desde que ela está intraútero. Então, ela já começa. Só que a nomeação, a distinção, a diferenciação desses sentimentos, ela já vai mais aparecer lá no bebê, né? Então, a gente diz que a gente estuda que em torno de 6 meses a gente consegue já identificar essas emoções básicas. E é muito bonitinho se você focalizar, observar a criança, você vai ver essa demonstração, a face, né? A nossa expressão facial, ela é um bom demonstrador das nossas emoções. Inclusive, a gente estuda muito dor em bebê por expressão facial. Então, é bonitinho de ver quando ela demonstra alegria, tristeza, curiosidade, surpresa, a expressão facial vai mudando. E é assim que ela vai expressando. Depois ela fala, né? Ela começa a falar, estou com medo, estou com vergonha. Então, quando a criança começa a falar, ela começa a nomear os sentimentos, e isso é muito importante para o desenvolvimento, nomear sentimentos. A gente até tem que estimular isso, a reconhecer e nomear sentimentos, porque isso ajuda ao desenvolvimento de uma coisa que é importante no nosso desenvolvimento, empatia. Se colocar no lugar do outro, perceber que o outro tem sentimento, 1 ano e meio, a criança já tem essa capacidade da empatia. Perceber que o outro está triste, que o outro se machucou. Então, tem observações de comportamento de bebê lindas, mostrando bebê em creche, às vezes um se machuca, ela vai lá, se aproxima, põe mãozinha no ombro, fica olhando o rosto para ver se está chorando.
Isso é um movimento importante no nosso desenvolvimento. Ter empatia pelo outro, reconhecer que o outro tem sentimento. Muito obrigado, professora Beatriz. E a sua explanação, tudo que você falou até aqui, com certeza está deixando as nossas cabeças, nossos corações muito impactados positivamente, né? E acreditamos que tem muitas perguntas aí, todo mundo se fazendo perguntas acerca da primeira infância e sobre parentalidade. Mas esse assunto não se esgota aqui. Não. Nós vamos para a terceira pergunta, que será a última, né, desse momento tão importante, mas temos esses materiais que você já indicou, né? Temos fundações que trabalham com a primeira infância, né? Uma delas é a Maria Cecília Souto Vidigal, e entre outras, mas nós vamos para a pergunta: existem pessoas que falam que foram criadas com o uso de punição e que foi importante para elas. O que dizer para orientar essas pessoas na criação dos filhos? Muito boa pergunta. Essa pergunta a gente gosta, né, Paulo, de responder. É muito interessante, eu vou fazer um raciocínio de uma comparação. Por muito tempo, a gente dirigia carro, né, andava de ônibus sem usar cinto de segurança. Por muito tempo, a gente tomava sol e não passava filtro solar, não se protegia, né? Por muito tempo, e ainda até hoje, né, de uma maneira até errônea, né, errada, as pessoas bebem e vão dirigir. Só que a gente já sabe das consequências. É a mesma coisa a punição. Por muito tempo, se educava, né, batendo, dando surra, punição corporal. Às vezes, apesar de bastante carinho, afeto, a punição estava presente nos lares, né? Nas famílias. Ainda hoje se tem isso. Só que a gente tem que entender o seguinte: nós já avançamos no conhecimento. A gente já sabe a consequência. E nós não vamos pagar para ver, né? Nós não vamos pagar para ver se essa trajetória de desenvolvimento vai dar certo ou errado lá na frente. A gente já sabe que é um risco. E risco é exatamente isso. Se ele está presente, a chance dele trazer um impacto negativo é muito alta. Então, eu não vou pagar para ver. Eu não vou continuar batendo usando essa forma de criar o meu filho para saber se lá na frente isso vai dar certo ou não, porque pode não dar e dar muito errado. Não dá para pagar para ver. Então, nós já sabemos que punição física, seja até a palmada, se ela é repetida, se ela está ali, né, naquele cotidiano, traz adversidade, traz consequência negativa. Então, assim como nós aprendemos a usar o cinto de segurança, nos proteger do sol, a saber, né, que tem muito risco beber e dirigir, porque os acidentes estão aí demonstrando a consequência negativa, é a mesma coisa. A ciência já avançou. Não precisa, tem outras alternativas, tem outras formas de fazer. Tem disciplina positiva para lidar com birra, para lidar com comportamento inadequado. Tem como treinar, né, na disciplina positiva. Você vai corrigir, você vai disciplinar, mas é uma outra forma de fazer. A agressão física, ela precisa ser dizimada. Ela precisa ser tirada. Nós conversamos, nós temos capacidade de diálogo. É muito ruim quando a gente vê adulto usando agressão física e a criança presenciando aquilo. Que eles tenham críticas sobre isso. Por exemplo, o jogo de futebol é uma boa oportunidade para ensinar as crianças do que não se deve fazer quando sai briga. Se as pessoas sabem conversar, existe o diálogo, existe a possibilidade, a gente tem que entender que mesmo discordando, ninguém vai bater em ninguém. E isso precisa aprender, aprendizagem social. Então, é muito negativo quando você tem um adulto que diz assim, mas eu aprendi, eu sou homem de bem, eu estou aqui, né? Minha mãe, meu pai me batiam, tá, mas com você deu certo.
pode ser que o seu filho não dê. Para alguns, deixam marcas muito grandes, né? Então, às vezes você tem, eu gosto de dar esse exemplo, tem um exemplo de família até antigo, que eram 2 filhos, né? E o pai era extremamente punitivo. Um até perdoava o pai, o outro tinha muita mágoa de tudo que ele sofreu. Então, nós vamos arriscar isso? Se tem outra forma de fazer? Então, nós não podemos ter esse raciocínio. Comigo deu certo, pode ser que com o seu filho não dê. Pode ser que com aquela criança não dê. Porque já existe demonstração de consequência negativa para a punição, tá? Muito bem. Muito obrigado, professora Beatriz Linhares. Eu acredito que o pessoal está se manifestando aí no YouTube, né, fazendo suas ponderações, suas colocações. E assim, muito obrigado por esse momento tão rico. Como eu falei, não se esgota aqui o assunto sobre primeira infância e sobre parentalidade positiva, né? Então, muito obrigado pela sua presença, a sua participação aqui na nossa live Parentalidade Positiva e Prevenção da Violência na Primeira Infância. E agora nós vamos passar para as suas considerações finais. Logo mais nós vamos passar um pouco da programação da Semana do Bebê aqui no município de Sobral. Professora Beatriz. Bom, queria agradecer, né, essa oportunidade. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que nós precisamos ter um investimento muito assim coletivo, e um convite que eu faço, né, aqueles que estão aqui certamente estão convencidos desse assunto, mas contaminem, compartilhem, tragam pessoas que possam nos ajudar nessa tarefa coletiva de proteção à criança. Nós temos uma infância com muitas adversidades. E quando eu digo uma infância, são várias infâncias, mas independente do local, da região, do nível socioeconômico, essas questões aqui trazidas, elas são presentes. Podem ser mais intensas, podem às vezes ser mais crônicas, mas os problemas são iguais. Então, por favor, olhem para a parentalidade, olhem para a prevenção de violência, contribuam, mesmo que seja uma contribuição pequena do setor que você estiver, ela vai ser muito bem-vinda, porque nós precisamos realmente dessa base desenvolvimental. E primeira infância, sem a primeira infância, nós não temos solução. Não tem futuro. Não tem futuro. Obrigada. Muito obrigado, professora Beatriz. É uma satisfação imensa tê-la aqui na nossa live. E uma salva de palmas, né? Eu acredito que todo mundo está aí radiante, felizes com a sua participação aqui. Muito obrigado, tá bom? De coração, para brilhantar a nossa Semana do Bebê. Bem, nós vamos bem rapidamente colocar aqui para vocês a atividade de hoje, que será a palestra presencial, a importância da vacinação na primeira infância, palestrante doutora Juliana Pinto e mediador Carlos Romualdo. Entrega do selo Trevo de 4 Folhas. Será às 18 horas, no auditório da Escola de Saúde Pública de Sobral, com transmissão ao vivo pelo canal, transmitida pelo YouTube da SEDUC Sobral. Tá certo? Então, vocês foram muito bem-vindos a esse momento, e agora nós vamos fazer o fechamento da nossa live com o tema Parentalidade Positiva e Prevenção da Violência na Primeira Infância. Essa live faz parte da 12ª Semana do Bebê, Sobral, Cidade da Criança, todos juntos pela primeira infância. E lembramos que no dia 3, nós teremos o encerramento da 12ª Semana do Bebê na Praça do Parque Lagoa da Fazenda, a partir das 17 horas. Muito obrigado a todos e até mais.